Então vamos lá, né? Capítulo 8. Inesperada intercessão. Tadinha da Margarida. Aqui foi finalmente o dia da audiência, né? Com o poderoso chefão lá, né? Que era o objetivo final que eles, na verdade, tiveram, né? Quando chegaram naquela cidade, né? Era a missão dele. Aparece curva de rio, não para, pô. No capítulo anterior, a gente viu que eles estavam, tipo, presos, né? Numa cela lá. Aí eles foram libertados e ficaram, tipo, numa salinha lá que tinha uma janela para a cidade que eles ficavam lá observando todo mundo, né? Todo movimento. Isso. Aí agora foi a famosa audiência, né? Com o magistrado lá da cidade, Gregório. Então aí estavam eles lá, né? Foram lá encaminhados a uma sala onde ele estava. Aí até fala, né, que eles estavam lá sentados em pequeno trono, que ele singularizava a figura no desagradável ambiente. A exótica personagem, né, que seria o Gregório, rodeava-se de mais de 100 entidades em atitude adorativa. Então ele era tipo ali um sacerdote, um rei, um magistrado, era tudo. Trajava uma túnica escarlate e nimbava-se de halo pardo escuro. É como se fosse uma aura, né? Transparecia dele. Aí, né, fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? 12 criaturas ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Aí ele, com um simples gesto, determinou o regime sigiloso. Então ele mandou todo mundo sair fora da sala, né? Vaza. Cai fora todo mundo aí que nós vamos ter um tete a tete aqui. Vou plantar mandioca aqui agora, vamos lá. Vamos ter um dedinho de prosa. Aí cumprimentou o Gregório, né? O Gúbio, né? Porque o Gúbio é o que estava, né, falando com ele, né? O tempo o chefe todo. da missão lá, né? Os outros dois, né? O André Luiz e o Eloy, estavam só ali, papagaio de pirata, né? Só para ver o que está acontecendo. Aí cumprimentou o Gregório, exibindo fingida complacência, e falou: lembra-te de que sou juiz mandatário de governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Muito bem. Aí, decorrida a pequena pausa, acrescentou: em nosso primeiro encontro enunciastes um nome, que foi aqui uns capítulos, quando eles chegaram na cidade, né, eles se depararam com um guarda lá, falou: ó, quero falar com o Gregório aí. Aí ele encaminhou lá para a sede do governo lá, e eles ficaram lá em prisão domiciliar, né, até a audiência. Sim, respondeu Gúbio sereno, o de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote imperativo. Matilde, que era a mulher lá que teve aquela conversa com eles no início, né, nos primeiros capítulos, que teve aquela conversa com eles. Sim. E aí eles foram, vamos dizer assim, eles foram contemplados com essa missão, né, de chegar aí nessa cidade. Aí o semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia receber naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade
e com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: quem tem de comum comigo semelhante criatura? Ou seja, quem que é essa mulher aí que eu não conheço, nunca vi? Tem essa jaca aí. Nosso orientador redarguiu sem afetação, asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Ou seja, era a mãe dele, né? É, evidente engano, né? Nem a mãe ele perdoava. Evidente engano, aduziu Gregório, ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Ao demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões. Que aí vem a primeira questão, aí, né? Segundo a nota do autor espiritual, quem seriam os dragões? Aquela personalidade, aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse indômita. Mas os dragões estão lá na nota, viu? Sim. Nota 1. Sim. Tá. Quem seriam os dragões a que se reportava? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário da inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo, que todos veneramos na condição de Cordeiro de Deus? Sem dúvida, não se equivocava. No entanto, Gubbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio a investigação íntima, convidando-me sem palavras a ceder os lábios, selar os lábios, né, entreabertos de assombro. Então o cara falou, peraí, não fala nada não, né? Tipo assim, né? Ele tipo assim, deu aquele olhar 43 assim, ó, fica quieto aí, não fala nada. Agora não é o momento de ficar com pergunta. Boca fechada não entra formiga, fica quieto aí. Indiscutivelmente, aquele instante não me comportava com a conversão do aprendiz. Conversação do aprendiz e devia destinar-se a manifestações conscientes e seguras de um mestre. Respeitável sacerdote, obtemperou o nosso orientador com grande surpresa para mim. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta da criação e que não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e cada consciência tem a sua rota. Criticas, porventura, os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Quem sou eu para julgar? Comentou Gubbio, ou com simplicidade. Não passo de um servidor da escola da vida. Sem eles, prosseguiu, é sacerdote, né? O sacerdote. Sem eles, prosseguiu o sacerdote, algo colérico, que seria da conservação da terra. Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Grandes juízes são temidos e condenados, entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vis. Dá uma lidinha na nota aí. Dá uma lidinha na nota que ele explica.
A nota autor espiritual, caídos no mal desde as eras primitivas da criação planetária que operam nas zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio e vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece com os próprios homens. Então, esses seriam os dragões, né? No curso dos séculos, hein? Dos séculos, ou seja... Então, senta e espera. Fala aqui que são espíritos caídos no mal. Não sei se vocês já ouviram falar, nesse termo aí de dragões? Em relação ao espírito, não. Não me lembro. Tem um livro que chama O Abismo. É do Ranieri. Lá ele conta uma viagem que ele fez, ele encarnado, ele vai numa viagem no interior da Terra. E lá ele encontra comunidades espirituais, né, de espíritos muito atrasados, vamos dizer assim, né? Entre eles é citado esses dragões aí. Eu não sei se é pela questão da deformação que eles adquirem no perispírito, ou se é um símbolo, assim, para simbolizar a eterna, né, a grande, não eterna, mas a grande maldade que esses espíritos são portadores. A gente sabe que dragão é algo mitológico, não existe, né? Então, ele cita nesse livro que realmente tem espíritos de uma maldade assim, tão grande que eles habitam comunidades no interior da Terra, dentro da, né, abaixo da Terra, abaixo da crosta, né? Tem lá um cidadão, inclusive, que ele fala que ele nem cita o nome, porque só citar o nome do cidadão que viveu aqui na Terra, que já causaria impactos vibracionais entre os encarnados. O negócio é feio. Mas aqui ele coloca, né? Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então, assim, são espíritos que muitos viveram aqui na Terra e estão aqui há séculos, né? Às vezes até há milênios. Então, enquanto os pobres mortais vão evoluindo na base do sofrimento, da consciência que vai pesando, né? Como a gente vê aí, os dragões, pelo jeito, evoluem fazendo maldade. Né? Até que um dia o cara para de fazer maldade e se transforma para o bem, né? No curso dos séculos. É o que a gente viu até em situações anteriores, que a pessoa começa, vamos dizer assim, a ficar meio entediado. Aqui mesmo, a tal da Matilde, nos capítulos anteriores, ela fala, né? Que o tal do Gregório aqui, ela já sentia um pouco de tédio da parte dele. Então ele já não se alegrava mais em fazer maldade. Em viver nessa situação. Então ela já sentia que ele já queria novos rumos, vamos dizer assim, né? Queria sair daquela vida. Só que aqui a gente vê no próprio diálogo que eles tiveram com ele, e percebe que ele realmente já estava meio que tremendo na base, né? Cheio de poder. Tanto que quando
quando o Gúbio fala o nome dela, né, Matilde, aí aqui fala, né, o semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Então, ele já, só o nome dela, ele já estava meio que... E o que ele aprontou para Margarida, pelo amor de Deus, está longe de ser um ser do bem. Sim. Pelo amor de Deus. Agora é interessante que ele fala, cumprimentou o Gregório exibindo fingida complacência. Todo mundo viu que ele estava sendo fingido, que ela não tem jeito, né? Fingida complacência. Porque a todo instante aqui ele coloca que eles exercem uma função de justiça, né? Mas a gente sabe que a justiça real, né, a justiça das leis divinas, ela não é implacável como coloca aqui. Eles faziam, vamos dizer assim, eles praticavam o que eles denominavam justiça de uma forma bastante maldosa. Uhum. É igual você pegar você pega no flagra, por exemplo, uma pessoa furtando, batendo carteira de alguém. Eu vou exercer justiça. Você pega um pedaço de pau, desce na cabeça do cara. Também. Você não está fazendo justiça. Aí você já está utilizando de um argumento para praticar a maldade também. Então, Sim. É a lei de Italião, né? É a época de Moisés lá, que cortava a mão do pessoal, tava nem aí. Muita maldade se fez naquela época. Em nome da justiça, né? Roubou vai ficar sem a mão. Exatamente. Olho por olho, dente por dente. Que, aliás, ainda se faz em muitas partes do mundo, né? Vide a pena de morte. Né? Sim. O cara fez, vai pagar com a vida. No Irã, por exemplo, você furtou, você roubou, sua mão é cortada. Sim. Aí diz que lá, se o cara reincidir no roubo, corta um dos pés. Isso. Porque aí a justificativa é que assim, vou deixar uma mão para ele poder trabalhar. Porque se cortar as duas, aí acabou, né? Então aí eles cortam uma mão, na segunda, na reincidência, corta o pé. Então existe, é a famosa lei de Talião que foi incorporada nas leis religiosas do Islã, que permanece em alguns países que tem como lei civil a lei religiosa. Verdade. E alguns de forma indireta, como é o Brasil, né? Tem muita gente aí que é... Ontem mesmo saiu no Google lá, um camarada num lugar desse aí do Brasil, eu nem me liguei direito, o cara levou 25 tiros. Nossa. Ele estava numa praça sentada lá, aí parou um carro, o cara desceu, deu 25 tiros, foi embora. 2 caras atirando nele, enfim. Aí foram ver a ficha do cara. Porra, a capivara do cara era... Então alguém executou o cara, entendeu? Acabou. Esse Sim. não rouba mais. E esse tipo de situação é sempre execução, não tem jeito. Aí vem a segunda questão, né? Como esses dragões definem os habitantes do planeta Terra e por que acreditam que a ele lhes pertence? Bom, o sacerdote estava falando, né, dando umas explicações lá do que eles são, grande juiz, temidos, etc. E a maneira da pessoa culpada que estima longas justificações continuou irritadiço, né? Quer dizer, ele estava querendo se justificar, né? Os filhos do Cordeiro poderão ajudar a resgatar a muitos. No entanto, milhões de criaturas, como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seja, seremos então criminosos vigiando-nos uns aos outros. A terra pertence-nos, porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Tá aí, né? É um ambiente propício, né, que faz com que eles existam, né? Por isso que eles entendem que a terra é deles.
Não tenho, por minha vez, qualquer noção de céu. Acredito que seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos preparam servirá a milhões. Se é nosso destino separar o joio do trigo, né, que é joerar, Sim. nossa peneira não se fará complacente. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgirem no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Subordinam-se-nos todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. E é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra para os quais os menores dramas ocultos não passam despercebidos. Cara, o suprassumo do Top Gold Plus. Estão de olho. Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto gúbio, que não apresentava qualquer alteração. Fitando Gregório com humildade, considerou que ali aí olha, não. Grande sacerdote. Grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina segundo as nossas tendências e possibilidades de sacrificar-lhe os desígnios. Satisfazer-lhes. As tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Os fagócitos no corpo humano são utilizados na eliminação de impurezas do mesmo modo que a faísca elétrica irrompe, incisivo, insofriável. Acho que é incisiva, né? Insofriável, a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito assim o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas tenras nas árvores, sabe também a razão do teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes que admitiram esse pouso de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que se desdobram do seu olhar. Observo de perto os criminosos que se imantam uns aos outros. Sondo de quando em vez, os dramas sombrios daqueles que fazem nas furnas de dor, magnetizados ao mal que praticaram, e não ignoro que a justiça deve reinar consoante as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade por meio do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nós cometimentos divinos do Cordeiro nas mesmas energias que se despendem do serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? O sacerdote ouviu, contrariado e clamou com desagradável inflexão de voz:
Como pudes escutar-te calado tanto tempo? Somos aqui julgadores da morte de todos aqueles que maltrataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregalados? Congelados. Frios, né? Enregelados. Congelados, frios. Como inocular amor em corações frios? Não disse o cordeiro, certa vez que não se deve lançar pérola. Não disse o cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Para cada pastor de rebanho na terra há 1000 porcos ostentando as marcos, né, da carne, insígnias. Símbolos, né? Símbolos dísticos. Marcos da carne, isso. E se o teu mestre reclama pastores, isso. E se o teu mestre reclama pastores, o apóstolo, e seu apóstolo, que fazer da nossa parte, senão construir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sobre a nossa vara diretiva. Os dragões são gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários. Coerentes com a lógica, não entende o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a Terra de um dia para outro, desintegrando-lhes os abismos escuros, a fim de que a luz sublime ali brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres, pela extrema analogia que ainda guardo com essas feras. Almas essas que habitam formas humanas de milhares. Que seria do céu se não vivêssemos não vigiássemos os infernos? Aí acabou não, né? Vai embora. Vai embora. Aqui é todo um diálogo que tem, né? Os dois trocando os diálogos aqui, né? Um puxando pro bem, outro puxando pro mal, né? Por que você faz isso se poderia fazer aquilo, né? Para fazer o bem. Conseguia libertar esse pessoal da maldade de uma forma não tão cruel, né? Como eles fazem. O Gúbio falava isso para ele, né? Isso que deu a entender, né? E ele rebatendo, né? Mais ou menos a história, uma passagem que tem anteriormente, em um dos capítulos aí que ele fala, não posso colocar anjo no meio de demônios aí. Seria mais ou menos. É bom lembrar que esse pessoal existe porque Deus deixa, né? Eles não são nada, né? São zero à esquerda, mas... eles estão exercendo o livre-arbítrio deles, né? Sim. O livre-arbítrio existe tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Como você falou, um espírito de luz jamais faria isso que eles fazem, né? Esse tipo de julgamento. Sim. Porque não tem... A pessoa que chega... O espírito que chega num certo nível não vai ficar julgando ninguém, porque sabe que, primeiro, existe toda uma lei que regula o universo. Essa lei vai cobrar de todo mundo. Então não precisa ninguém ser juiz de ninguém. Na verdade, é uma perda de tempo, né? Ele é individual, cada um tem a sua hora, né? Exatamente. É uma perda de tempo que eles fazem, né? Importante sofrimento, assim, a pessoas que já estão desorientadas, né? E que depende só delas. O momento delas vai chegar, independente deles existirem ou não.
É isso que eu entendo. Mas é isso mesmo. E ele continua, né, incisivo, né? Cala-te, insolente, sabes que posso te punir. Mas o Gub continua imperturbável, né? E suponho conhecer a extensão de tuas possibilidades, eu e meus companheiros, a leve ordem de tua boca, podemos receber prisão e tortura. E se esta representa a vontade do teu coração, estamos prontos a recebê-la. ainda é desafiador ainda. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nessa aventura. Entretanto, o amor que nos inspira, confiamos no mesmo poder supremo que te permite aplicar a justiça. Aí apareceu aí, né, que a gente falou. Confiamos no mesmo poder supremo que te permite aplicar a justiça. É o mesmo Deus que está puxando você para lá, está puxando a gente para cá. Gregório fitou Gúbio, assombrado, à vista de tamanha coragem, e de certo, aproveitando a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena. Declarou-nos, Matilde, a nossa benfeitora, que a tua nobreza não se esvaiu e que as tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas. Não obstante a direção diferente que imprimiste aos passos, Por isso mesmo, identificando-te o valor pessoal, chamo-te de respeitável nos apelos que te dirijo. É um tremendo vaselino. A cólera do sacerdote pareceu amainar-se. Não acredito em tuas informações, acentuou o contrariado, mas sê claro nas jogativas. Não disponho de tempo para falas inúteis. Aí ele vai pedir intercessão pela Margarida, né? Sim. Sim, ele pede, hein? O Gúbio, vamos dizer assim, ele a todo momento ele estava dando uma lustrada na vaidade do Gregório, né? Sim. Para conseguir o benefício que eles estavam querendo, chegar e bater de frente com o Todo-Poderoso ali, eles não iam conseguir nada. Parecia uma cobrinha, né? Mordia e assoprava, mordia e assoprava. Aí o que acontece? É sempre aquela coisa, né? Você percebe uma pessoa é muito vaidosa, a forma de você conseguir envolver a pessoa é você elogiar, você puxar o saco da pessoa, né? Uhum. O que a pessoa está querendo é isso, é receber elogio, né? Então, e submissão, né? Tá aqui, ó. Se você quiser punir, pode punir. Perde a graça, né? Perde a graça. Pô, você é todo poderoso, pode faça o que você quiser aqui. Estamos aqui. Porque todo momento ele fala, né? Chamo-te respeitável. Então, todo momento ele está ali dando uma lustrada no ego do rapaz, né? Mas o interessante é que como os dragões definem os habitantes da Terra e por que acreditam que elas lhe pertencem. Quer dizer, ele deixa muito claro aqui, ó, né? A Terra pertence-nos porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos o clima ideal. Então a Terra, tanto encarnados como desencarnados, vamos dizer assim, a grande parte são de espíritos ainda muito materializados, muito egoístas, vaidosos, muito maldosos. Então, vamos dizer assim, ele tá ali no reino dele. Ele está ali no meio dos seus, vamos dizer assim, né? Então, são espíritos da mesma natureza. Então, por isso que ele fala que a Terra nos pertence. Tem um lugar que ele compara, inclusive, né, aqui, ó, de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea. Como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres, né? Almas essas que habitam formas humanas nos milhares de milhares. São animalescos, né? Ainda. Pela extrema analogia que ainda aguardam com essas feras. Ele tá dizendo assim, essa sua luta aí pela conciliação, pelo amor de todo mundo, é utopia. Você não vai conseguir fazer isso aí. Né? Como é que você quer transformar a Terra num céu de gente bondosa, com esse monte de gente ruim que tem aqui?
É isso que ele está falando aqui. Não vai existir céu na Terra. Porque tá povoado de gente ruim. Sim. Então, isso aí, na verdade, é um complemento do que ele fala lá em cima, né? Que a Terra é povoada por pessoas do mal, de verdadeiros animais, né? Sim. Mas mal sabe ele, ou melhor, ele sabe, né? Que independente dele ou do Gúbio, cada um vai ter a sua hora e acabou. E quando precisar, vai chamar o pessoal do bem, né? Pertence-nos porque dentro dela a animalidade domina. É isso aí. Então. Mas aí vamos lá, né? Então ele vai interceder vai pedir intercessão pela Margarida, né? Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse. Mas conteve-se imóvel apesar da expressão agressiva e rude. Não desconhece que Matilde possui a tua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem-lhe a alma abnegada e luminosa. Gregório. Margarida empenha-se em viver no corpo, faminta de redenção. Aspirações renovadoras banharam-lhe a meninice e agora que o casamento em plena juventude lhe revigora as esperanças, deseja demorar-se no campo da luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Certamente, fortes razões que obrigam a constrangê-la ao retorno, porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. E aí, Leonel, não te reprovo. Eu estou perdido, me perdi aqui. Ele começa a pedir pela Margarida, que o Gregório tinha preparado uma espécie de vingança contra ela, né? Escutando o informe do sacerdote, é isso? Escutando o informe do sacerdote, visivelmente... Isso aqui já foi. Tive a ideia de que nos... Isso, mais para frente. Mais para frente. Aí ele começa a falar, né? Aspirações renovadoras. Aspirações renovadoras. Certamente fortes. Aqui? Não, mais para frente. Certamente, aí mais para frente tem... Certamente fortes razões te obrigaram a constrangê-la ao retorno, porque caprichoso caminho da morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois nada sou. E ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar-te, senão depois de haver vivido a sua própria trajetória, experimentando as tuas próprias dores. Sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios de sua mente. E todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão tarde ou cedo face a face. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Desposou antigo associado de luta evolutiva que te não é estranho ao coração e reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da vontade do bem se preparam a receber-lhes a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminho de preciosa frutificação. Aí começa 3 daí para frente. Eu queria só destacar um pouquinho desse diálogo todo que eles tiveram. Tem um trechinho que ele fala, que o Gregório fala para o Gúbio. Ele fala assim: no corpo físico caímos na rede de circunstâncias fatais. Então, ele entendia assim: você está aqui na Terra,
você está obedecendo a um determinismo. As coisas que acontecem aqui é fatalidade, não é escolha de ninguém. Né? E a gente sabe que não é assim. A gente tem escolha, temos livre-arbítrio, podemos escolher os caminhos certos como os caminhos errados. Exatamente. Eu acho interessante aqui porque no início, e tem uma outra nota aqui também, do próprio André Luiz, que ele fala assim, não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso nos raciocínios, ou seja, muito inteligente, e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo, idêntico, pois, a muitos homens representativos no mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência. Sim. Então, ele era um espírito muito, extremamente inteligente, mas de uma moralidade extremamente frágil. Exato. Né? Então, por isso, você vê toda essa argumentação que ele está fazendo aqui, uma argumentação muito inteligente. Mas ele tem essas armadilhas, vamos dizer assim, que ele é como chamava na Grécia Antiga, um sofista. Alguém fala muito bonito, mas na verdade vazio de argumentos reais. Né? O objetivo sempre é a maldade, né? Por mais que ele... É como eu extraí um negócio aqui que ele fala que... Bom, vamos mais pra frente, a gente vai ver lá. Mas o objetivo dele é acabar com a Margarida, pô. Sim. Espiritualmente. Pelo que eu entendi, ele teve alguma coisa com essa Margarida. Ela fez alguma coisa para ele, mas ele continuava ligado nela. Né? Tanto que depois, mais para frente, ele vai ver uma fala dele aí que mostra isso. A Margarida fez alguma coisa para ele, que ele ficou com ódio da Margarida, mas ao mesmo tempo ele, tipo assim, gostava dela. Tanto que ele quer acabar com ela para depois acolher ela, né? Como se fosse o príncipe encantado dela. Chegou, estou aqui. Então é uma mente doentia na maldade, né? Voltada para a maldade. Impressionante. O espírito de vingança, né? Porque aí depois o Gúbio fala para ele assim, ó. Não concordas em que a nossa interferência prevalece sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Então o Gúbio se contrapõe a ele e fala, não é bem assim. Fatalidade não existe. A gente é que está escolhendo os caminhos. Então se as coisas estão acontecendo de ruim, é porque nós fizemos escolhas erradas no passado. Então não é bem assim. Aí tanto que mais para frente ele fala assim, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Então ele coloca assim, o senso de justiça dele é olho por olho, dente por dente. E o Gúbio coloca, não é bem assim. O amor ele pode prevalecer sobre as consequências de um ato mau, de forma a não dar com a mesma intensidade aquilo que foi feito, mas sim você recuperar, você resgatar de uma forma mais suave. Então, não é olho por olho, dente por dente. Aí, quando ele vê que o argumento do Gúbio é melhor que o dele, ele fica irado, né? Como pude escutar-te calado tanto tempo? É isso aí. Ele cita também a passagem. Pode falar. Não, é que é tipo um cachorro, né? Se você bate o pé, ele vai e foge. Muitos cachorros, né? Então ele ficou, o cara argumentando de uma maneira muito forte com ele ficou meio perdido. Aí conseguiu juntar os cacos da inteligência lá para dar a resposta. Ele cita a passagem quando Jesus fala, né, para não atirar pérolas aos porcos. Então, ele só esqueceu de citar que antes dessa passagem, se você consultar essa passagem, tá no Evangelho de Mateus, alguns versículos antes dessa passagem, Jesus está falando, não julgueis para não serdes julgados. Aí essa parte aí ele esqueceu, né?
Ele só citou não atirar pérolas aos porcos. Só das pérolas. Conveniente, né? É aquele negócio, né? Aquilo que é conveniente para mim, eu coloco, mas aquilo que não é, eu omito, né? Você falou de não julgueis, eu lembrei, tem um quadrinho lá no Irmão Rodolfo, no Centro Irmão Rodolfo, que é uma fala do Chico, né? Se eu pudesse te dar um conselho, te dar uma orientação, eu diria simplesmente, não julgue. 2 palavras. Chico Xavier. Você não sabe, né, o que está dentro de o que cada um está passando, o que cada um está... Julgar é a pior coisa que o ser humano faz. E nós fazemos, né, no dia a dia aí, sim. Muitas vezes sem nem perceber. Sim. Mas quando ele cita essa passagem de não atirar pérolas aos porcos, é aquele tipo de julgamento que você faz, que é um julgamento assim, para você perceber que muitas vezes não é o momento de você empenhar determinados esforços. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que as pessoas, naquele momento, não estavam preparadas para receber aquela informação. Então, olha, vão no campo que já foi semeado. Não vão no campo que ainda está cheio lá de mato, cheio de erva daninha. Vão no campo já semeado. Né? Deixa que aquele campo lá, depois alguém vai trabalhar. Mas dá-se o sentido que assim, que Jesus estava desprezando. Não, isso aqui são porcos. Não era. Foi nesse sentido que ele quis dizer. É o que a gente vem discutindo ao longo de vários capítulos aí, né? Ninguém pode ser ajudado se não quiser. Então você vai perder tempo lá com aquelas pessoas. Sim. Ainda não é a hora delas, né? Exatamente. Independente do público, independente do Gregório, você vai se encontrar uma hora. Não adianta. Aí tem toda a passagem, né? Que ele dá uns afagos no Gregório e tal. Aí é o caso da Margarida. Que aí vem a terceira questão, né? Comente a lição de Gúbio. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade, para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve às manifestações modifica-se com os dias. Por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes nos quais obedece, não ultrapassariam eles, de nenhum modo, a autoridade soberana do Todo Misericordioso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa do bem comum. Então, cada um tem o seu momento, né? Deus coloca a gente aqui, né, e junto com a gente vem lá o carimbinho do livre-arbítrio, né? E, da mesma forma que você tem o livre-arbítrio de plantar e colher coisas ruins, você tem que ter o livre-arbítrio de dizer, chega, né? Chega de sofrer, chega de... Me ajudem, né? Me ajudem. É porque ele conta toda a história da Margarida aqui, né? A Margarida empenha-se em viver no corpo faminta de redenção. Então ela já era um espírito que provavelmente já tinha consciência que precisava resgatar as coisas erradas que fez, né? E estava ali apegada àquela vida corporal dela, porque era a chance dela de tentar resgatar as coisas erradas do passado. E ele estava ali empenhado em trazê-la de volta, né? Exatamente. Não queria deixá-la resgatar nada. Aí ele estava lá armando, né? Ele fala que porque lhe armaste caprichoso caminho de morte. Então ele estava empenhado em fazê-la desencarnar, né? E ela estava ali agarrando os seus últimos fios ali para ela continuar, né? Nessa oportunidade que ela conseguiu, né? Quem lavra sentenças despreza a renúncia, ele falou. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinamos aí a Bíblia de novo, né? Os legisladores da Bíblia, que os arestos se baseassem no princípio da troca, olho por olho, dente por dente.
E já te mostras tão bem informado acerca de Margarida, poderás em sã consciência suprimir as razões que me competem a decretar-lhe a morte? Aí ele novamente fala, não discute os motivos, né? Vamos dizer assim, que o Gúbio seria o representante ali do Novo Testamento e ele era o representante do Velho Testamento. Verdade. Que aqui ele fala assim, ó, venho rogar-te, pois seja suavizada a vindita cruel. Nossa alma, por mais impassível, modifica-se com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra do aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve a manifestações modifica-se com os dias. E por mais invencíveis que fossem os poderosos juízos aos quais obedeces, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana do Todo Misericordioso que lhes permite agir em nome da corrigenda. Então o que ele está falando assim, ó, ela está lá encarnada, né? Dá uma chance para ela, né? Porque com o tempo ela tá vendo as coisas que ela errou. Sim. Ela fez coisa errada contigo aí, mas ela tá agora tentando corrigir, né? Ela tá tentando se modificar, né? Então dá uma chance aí para ela, pô. Advogado de defesa lá. E o outro era o promotor. Aí ele tenta dar uma maciada, né? Se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeça aos apelos do coração materno. Então ele está ali apelando a todas as testemunhas, né? Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso teu concurso pessoal, bastar-nos a tua indiferença. Isso. Ou seja, você não tá vendo, né? Você não precisa lá ajudar a gente, não. Só finge que você não tá vendo. Deixa a gente agir, deixa a gente trabalhar, né? Fica ali só observando para ver o que acontece. Ele sugere aí mais para frente para poder se juntar os discípulos dele lá, né? Mais para frente o Gúbio sugere você juntar e ele fazer vista grossa, né? Sim. Você tem uma passagem na frente. Toda essa parte aqui é mais ou menos a quarta questão, né? Que pergunta, né, de que forma Gúbio consegue convencer Gregório a liberar Margarida da destrutiva perseguição. É verdade. Mas, na verdade, ele não consegue convencer, não, né? Ele vai... Meio que assim, ele não consegue uma ajuda ativa, mas pelo menos ele pede para ele ficar assim, só de observador, né? Pô, mais na frente aqui, fala que estavam 60 obsessores em cima da mulher, pelo amor de Deus. Isso. Ele diz aqui, ó. O caso de Margarida, esclareceu o Gregório, né, em tom significativo, está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores de meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que lhe odeia a família. A solução cabal poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela me volte às mãos, com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época. Padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. Atingida a rendição pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, envolvendo-me nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco.
e o trabalho de imantação para a morte estão quase terminados. Aí tem a pergunta 4, né? Acho que ela está nesse texto aí. Antes aqui é tipo uma preparação, né, do que iria acontecer. Mas aqui, você vê, dá a impressão que esse caso dele com ela aí, acho que é uma paixão mal correspondida. Tem alguma coisa aí. Ele quer que ela morra, mas para vir para ele. Morre para vir para cá. Quer ele ou não? O nosso dirigente... Então, o nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu. E se nós confundíssemos com a falange tentando o serviço a que nos propomos? Compareceríamos junto à enferma como amigos teus e sem te desrespeitarmos a autoridade. Procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava maduramente em silêncio, mas Gube prosseguiu com simplicidade e firmeza. Concede, dá-nos a tua palavra de sacerdote. Lembra-te de que um dia, ainda que não creias, enfrentarás de novo o olhar da tua mãe. O interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: não creio na possibilidade do tentame. Não creio. Todavia, concordo com a providência de que recorres. Não interferirei. Aí é que ele abre, né? Abre a exceção. Não interferirei. Sim. Foi toda uma rogativa que desde 2 páginas antes aqui ele foi, né? Foi negociando ali com ele, vendo ali o humor, né? Com base no humor dele, onde é que eu posso chegar. Que aí ele fala um pouco antes aqui, ele fala assim: quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente, agora ou mais tarde, para resgate justo. Então ele estava falando para o Gregório: olha, independente da sua vontade, a justiça divina vai se fazer presente. Vai acontecer. Você não precisa ficar ali se empenhando em fazer a sua justiça, porque na verdade o que ele estava fazendo, na verdade, não era justiça, era vingança, né? Sim. Então ele deixou claro: olha, independente da sua vontade, a justiça, as leis vão funcionar, né? As leis divinas que regem o universo não é as leis humanas, as leis divinas funcionam. Que aí ele fala, né, demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse reclamando revogação definitiva, ou seja, estava ali já naquela expectativa que ele ia falar: não, acabou. Sobe daqui. O não já tenho, né? Então... O não já tenho, então vamos tentar ver se ele muda. Conseguiu lá, né? E aqui você vê, ó, interessante a frase que o Gregório fala aqui, né? Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Então ele estava ligado com ela ainda. Sim. Ele tinha alguma ligação ali com ela que ele não queria romper, né? Por isso que eu tô achando que é alguma paixão não correspondida. Alguma coisa que ficou lá atrás, ficou mal resolvido lá. Aí se reencontrasses o doce reconforto da ternura materna, sustentando-te a alma, até que Margarida te pudesse fornecer, redimida e feliz, o sublimado pão do espírito? Aí ele fala, né, o sacerdote levantou-se pela primeira vez e clamou: não creio.
Então aí ele já estava amaciando já, né? Aí ele fala, né? E se propuséssemos semelhante bênção em troca da tua neutralidade ante o nosso esforço de salvação, permitir-nos-ias agir concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, com os servidores que te obedecem às ordens? Então, tipo assim, os seus... Você não precisa te mandar o povo sair. Pode eles continuarem. A gente, ao mesmo tempo, a gente vai também fazendo nosso trabalho. Ombrear com eles tentando a restauração. Yes. Gregório refletiu alguns instantes e redarguiu. É muito tarde. Aí chegou no ponto que ele fala aí dos 60 servidores, né? Que tava ali obsidiando a moça. Aí depois de toda essa negociação, aí finalmente ele concorda, né? Não creio nas possibilidades do tentame. Todavia, concordo com a providência a que recorres. Não interferirei. Então aí ele dá uma carimbada. Porque lá em cima ele fala, né? Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória ali. Ele entende que ela já estava entregue, né? Lá pro... No entender dele, ela já estava com prazo de validade para ser expirada mesmo. Acabou. Ela estava fazendo hora extra, né? Ali era praticamente certo, né, que ela deixaria terra, né? Então, eu acho que até nesse intuito que ele até concordou, né? Porque para ele já estava certo que ela ia ser desligada da terra mesmo e ele não iria resolver grande coisa, né? Por isso que ele fala, né? Agora é muito tarde, né? Mas a impressão que dá... Eu não li o capítulo 9, que ele continua no 9, né? Sim, aí ele começa, na verdade, no capítulo 9, começa o trabalho ao que eles realmente vieram fazer, né? Que era dar o amparo à Margarida. Perseguidores invisíveis. Que aí no final da audiência, né? Quando ele finalmente concorda, aí ele chama de novo, né? O pessoal que ele havia mandado sair da sala. Ele fala tal do Timão, né? Isso. Surgiu pela frente, surpreendendo-nos com seu semblante de carrasco. Aí ele pergunta, né, sobre o andamento do caso Margarida. E aí ele fala que o processo de alienação mental está quase pronto. Em questão de poucos dias, ela iria para um estabelecimento de gente doida. E com certeza ela iria desencarnar em breve, né? Tem gente que não acredita, né? A pessoa está ali sofrendo em cima de uma cama, os médicos não sabem o que é. Sim. Então, quase sempre, vamos dizer assim, a grande maioria, alguma influência espiritual tem. Sim. Pode ter problemas realmente só de matéria, mas muitas vezes tem a influência espiritual. E a gente sabe que muitas vezes quando você tem o seu espírito, a parte espiritual está sendo degradada, uma degradação espiritual, o teu corpo físico vai sentir, pô, não adianta. Né? Quando você tem um tipo de 60 obsessores ali atuando em cima de você, você vai dissolver, cara. Já era. Com certeza, com certeza. Já pensou o sofrimento, cara? Porque o que passa na mente... Dia e noite, né? Deve perturbar dia e noite. Porque o que passa na mente, né? O que passa na mente do espírito, ele se reflete no perispírito e, consequentemente, no corpo físico. Sim, com certeza. Tanto que se coloca, né, que muitas das doenças que acomete o corpo não tem origem na matéria, tem origem espiritual. Espiritual. Então, na verdade... Maioria, né? O cara joga, aí a família joga no manicômio, o médico chega lá, entope o caboclo de remédio, fica lá babando, né? Não reage,
Aquela cozinhando, babando, sem saber o que está acontecendo, nem com ele mesmo. Aí o médico fica lá, não, vai, volta, vai, é assim mesmo. É porque como a origem não é material, não adianta tomar remédio. Tem. Você vai medicar a pessoa pro resto da vida e não vai curar, porque o problema não é material. Com certeza. Como a Cara, nossa negócio feio. Nós fizemos, foi naquela visita você estava lá com aquela visita que a gente foi com a Meire, naquele hospital Francisca Júlia. Santa Júlia. Francisca Júlia, lá que chama. Francisca Júlia. Rapaz, o negócio é feio, velho. Você chega lá e eles vêm, te abraçam e não sei o quê. Putz, uma carência afetiva gigantesca. E tem vários níveis, né? Mas não pode chamar de louco, né? Porque tem aqueles que estão mais adoentados, outros menos. Nossa, falamos com a mulher lá, a mulher extremamente esclarecida, rapaz. Você precisa ver os argumentos. Você estava lá, Cláudio? Eu não me lembro. Eu não fui. Não, eu fui quando eu estava na turma que eu era aluno. Então você foi bem antes. Fui antes. Foi bem antes. Nossa, rapaz, você vê cada situação ali. Ficamos lá uns 40 minutos, uma hora mais ou menos. É, porque os familiares colocam as pessoas lá e abandonam simplesmente, né? Sim, então, sim. eles ficam abandonados ali. E não tem solução, né? O cara entope, dá um psicotroco pro cara lá, o cara fica babando, fica sem ação, né? É porque é um diagnóstico que é complicado. Primeiro, a medicina só vê o lado material. E não resolve. E muitas vezes ali a questão não é material. A questão não é malformação do corpo físico, não é nada disso. A gente está careca de saber, às vezes, de pessoas que nascem com problemas cerebrais e a pessoa tem uma vida, muitas vezes, normal. Yes. A questão ali, em grande maioria, é questão espiritual. É uma questão mental. Às vezes, pode não ser de obsessor. Às vezes, são espíritos que viveram de uma forma tão... como esses espíritos aqui dedicados ao mal, eles vêm numa condição dementados mesmo. Então, é a condição daquele espírito nessa situação. Outros pode ser obsessor. Mas muitos também é a própria condição do espírito ali, desorientado mesmo. Então, é um tratamento que com remédio não vai funcionar, porque o problema ali, o tratamento ali é psíquico, é psicológico, tudo paliativo. Paliativo. Os caras dão um remédio e vai levando o cara ali, entendeu? Em banho-maria e tal. Não tem solução. E a família realmente, muitas vezes, a grande maioria das vezes, encosta, né, isola ali, deixa ali no depósito, esquece. Aí você vê, ouve um monte de reclamação, minha família me deixou aqui, não sei o quê. Nossa, cara, terrível. Você sai de lá meio... Aí a importância do tratamento espiritual, né? Tratamento com passes. Mas... Aqui não existe o acesso fácil, né? E eu acho que a maioria desses hospitais psiquiátricos aí, os caras não levam em consideração o lado espiritual ou não considera isso como um ponto a se pensar. Né? O cara vai para o lado médico. O lado médico fala o quê? O cérebro funciona assim. Então vamos puxar esse medicamento nele aqui, tem que funcionar. Eu lembro... passou acho que na Globo uma reportagem sobre as chamadas comunidades terapêuticas. Então eles revelam assim, muitos abusos. É complicado. Tem comunidades terapêuticas religiosas que eles entendem que isso é coisa do demônio. Então aí vai para um lado que é complicado. Sim. Você vai para um tratamento sem base científica. Aí tudo vira coisa do demônio, aí você vai obter a cura. Sem base científica e com uma interpretação espiritual totalmente errada, muitas vezes.
Equivocado, né? distorcida, etc. Sim. Então, os caras não levam em consideração esses fatos, né? O fato da obsessão, etc. Não levam isso em consideração. Aí fica naquela, né? Naquela ignorância, mais por ignorância, por maldade às vezes. Não, acho que não, nem tanto, mas acho que é mais por falta de conhecimento. A ignorância como falta de conhecimento. Né? É porque a gente tem que entender. Eles não têm essa abordagem. A gente tem que entender que esse tipo de doença mental, a gente tem que tratar tanto da forma médica, científica, quanto da forma espiritual. As duas coisas. Você não pode levar só para o lado médico, porque aí é uma coisa que só vê ou enxerga a matéria, e também não pode ir só para o lado espiritual, porque aí vira fanatismo, vira abuso. Sim. Né? Então tem que ser as duas coisas. A ciência é a religião, né? A velha máxima, né? Sim. A ciência e a religião tem que andar... Agora, pelo que eu entendi o Vitor falar, os parentes levam o nome lá pro centro. Pro Jefa, né? E são colocados em corrente, né? O P3B, né, atua nessas correntes. E, inclusive, nós fizemos alguns exercícios de mentalizar o nome que estava lá naquele papel e procurar saber o que a pessoa estava sentindo. Pacientes reais que foram pegos do Francisco Júlia e também pessoas que foram lá procurar tratamento, né? Sim. Mas esses nomes chegam lá por meio dos parentes, né? A única forma, né? Não tem como você querer agir, atuar nessa área aí sem ter a ajuda de um parente. Porque lá eles aplicam tanto o tratamento médico, como também tem essa parte espiritual. Então são as duas coisas que tem que atuar. Você tem que atuar com a parte espiritual, para quem precisa, porque, assim, qualquer tipo de doença, você vê que a pessoa não pode dispensar a parte espiritual, sempre. Sim. Agora tem que estar aliado à parte da medicina, da ciência, quer dizer, tem tratamentos que são possíveis fazer empregando medicamentos, mas a gente não pode aplicar. Eu não sou médico, não entendo nada disso, mas a gente sabe que você não pode usar um tratamento padrão para todo mundo, cada caso é um caso. Uhum. E o rapaz lá, o que administrava lá, ele deu essa abertura, né, para gente. E antes da visita, ele faz uma apresentação de como funciona, etc. Né? E ele tem uma veia espiritual, assim, realmente ele parece que tem esse entendimento, né? Ele pelo menos demonstrou isso, né? Ele tem essa veia, esse caminho. O Daniel, né? É um rapaz, novo, né, o cara lá. É o Daniel, ele é da Casa do Caminho. Então, o cara que já tem conhecimento, isso ajuda, pelo menos, na administração, né? Já pensou se entregar com um açougueiro, administrar um lugar desse? Nossa Senhora. E a gente vê exemplos por aí, um monte, né, isso não só no hospital psiquiátrico, mas também nesses asilos, etc. Aí, os velhos que são maltratados, etc., por uma administração extremamente corrupta, enfim, todos os efeitos aí, né? Eu acho muito legal quando eu tinha um terapeuta ali no Jardim das Indústrias, não sei se ele ainda está lá, que ele trabalhava com florais de bar, mas ele era espírita. Então ele conversava contigo e ele percebia o seu problema espiritual. Ele dizia, vou te passar os florais, mas você procura um centro. Você está precisando de ajuda espiritual. Uhum. Era muito legal, né? O cara juntar as duas coisas ali. Mas é difícil isso, né? Normalmente vai pro lado da ciência e esquece, esse negócio de espírito é bobagem. Sim. E quando você encontra esse casamento aí, e muitas vezes os florais que ele passava, associado a tratamentos espirituais, que eu mesmo fiz no irmão Rodolfo, tomando os florais dele, você melhora bastante, cara, bastante. Legal. É a combinação ideal, né? Tem muita gente que fala assim, eu tomei esse floral aí, não serviu para nada. Não serviu para nada porque você não procurou, não olhou para o outro lado. Você foi num terapeuta, né, que tinha uma terapeuta ali na Vila Ema também, que ela só passava florais. Você se entupia de florais e não resolvia nada, que você estava desequilibrado emocionalmente, também, por exemplo. Sim. Então é muito legal quando você tem os dois lados juntos. Muito legal. E é difícil, né? E é difícil.
É que você tem que estar preparado para receber também, né? Isso, exatamente. Eu lembro daquele caso clássico que está no Evangelho da mulher hemorroísta. Ela tocou as vestes de Jesus, ela se curou. O que Jesus falou? Sua fé te curou. Se ela não tivesse acreditado que ele pudesse curar, ela não seria curada. Porque ela não se preparou psicologicamente para receber a cura. Exatamente. Então, a pessoa que vai também nesse tipo de tratamento, florais e essas coisas, a pessoa acha que é tudo bobagem, não vai ser curado mesmo. Exatamente. Você tem que usar sua mente também, não adianta. Sim, você tem que estar se preparando materialmente e psicologicamente. Você tem que aceitar que aquilo ali pode te ajudar. Se você não aceita, não vai ter efeito. Porque muitas vezes é aquele negócio, igual o efeito placebo, né? A pessoa está tomando placebo, mas acredita que é remédio. A própria autossugestão da pessoa faz a pessoa se curar. Verdade. Porque é aquilo que na antiguidade tinha lá os médicos da antiguidade, o Hipócrates, né, que os médicos fazem hoje juramento de Hipócrates, né? Hipócrates era um médico que acreditava que a sua predisposição à cura, ela já era um meio caminho andado. Se você não tinha essa predisposição para ser curado, não adianta. Você não vai ser curado. Verdade. Tanto que tem uma outra frase do filósofo Sêneca que fala: acreditar na cura é o primeiro passo para ser curado. Então, a pessoa que não acredita em nada não vai funcionar. Verdade. Porque o remédio alopático, ele beneficia apenas a parte do corpo físico. Os remédios homeopáticos, ele não é só físico, ele é físico e espiritual. Se você não abre a janela espiritual para receber, você não recebe. É isso aí. Tem muitas coisas que dependem mais de você do que... Tem essa famosa pílula que eles dão em Guaratinguetá, né? Que é um papelzinho para a pessoa engolir, como se fosse um remédio. Sim, Frei Galvão, isso. Isso mesmo. E as pessoas pegam aquilo e tomam e se curam, mas não é o papelzinho que ele engoliu. É autossugestão. Autossugestão. Sim. Você vê que a nossa mente, como é incrível, a gente é capaz de curar a nós mesmos, bastando acreditar que está sendo curado. A gente precisa ser enganado para a gente conseguir ser curado. Incrível. Alguém tem que te provocar, vamos dizer assim, né? Provoca a sua fé e você acaba embarcando e se dando bem. Então vamos lá para a quinta e última. A quinta e última é uma reflexão, né? Este capítulo nos apresenta reflexões sobre justiça e amor. As informações apresentadas sobre esses dois temas, que são leis divinas, mudou ou acrescentou seu entendimento sobre o assunto? Comente. Eu cheguei até a escrever um negócio aqui, depois eu falo. Acrescentou, né? Assim, com certeza que sempre acrescenta. E essa obsessão, né? A realidade da obsessão, né? Que existe realmente. Então, ela tem que ser levada em conta, né? Tem que ser levada em conta. A justiça, o conceito de justiça do nosso amigo Gregório lá, na verdade ele tinha esse conceito de justiça demonstrando um falso amor, né? Que não era amor. Então isso aí, o nome disso é trapaça, né? Ele estava trapaceando para trazer a mulher para perto dele. É muito triste isso. E o sentimento, mas o dele eu acho que também tem muito a ver com vingança, né? Ele estava assim, remoído ali, do jeito que ele falava, não, essa mulher, o que ela fez para mim não existe, então eu estou revidando. Não, mas ele estava demonstrando um amor que não existia, na verdade. Ele queria perto dele, né, por causa de algum problema do passado que ele queria resgatar. Mas amor é a última coisa que tinha. Amor, dentro do conceito de amor, isso não cabe nem uma vírgula, né? Era mais egoísmo, né? Egoísmo, vingança. Egoísmo. O que o capítulo, que eu entendo assim, que o capítulo quer mostrar é que existe diferenças de conceito de justiça.
Então, o conceito que Gregório tinha de justiça era uma justiça vingativa, uma justiça, como ele próprio coloca, olho por olho, dente por dente. É a antiga concepção de justiça do Antigo Testamento. O que o Gubbio vem trazer é o conceito de justiça do Novo Testamento, o conceito de justiça que Jesus veio trazer. A justiça, mas é uma justiça que ampara, não é uma justiça que se vinga. Exatamente. É aquela justiça que vê a pessoa que fez coisa errada se estrepando lá, mas estende a mão se a pessoa quiser consertar, reparar, se arrepender das coisas. Esse é o conceito de justiça do Novo Testamento que Jesus veio trazer. Então, se você fez coisa errada, a lei vale para todas as pessoas, para o universo todo. Mas se você se arrepende, se você realmente tem intenção de corrigir, essa mesma justiça vai te amparar para que você possa consertar o que você fez de errado. Então, o conceito do Gregório é que a justiça vai te tascar umas cacetadas na cabeça e você fica quieto. Não é esse conceito de justiça que Jesus vai trazer. Esse é o vamos dizer assim, o que eu entendi que o capítulo veio mostrar, né? O diálogo dos dois, você percebe que o conceito de justiça de um e de outro é completamente diferente. Com certeza, com certeza. Ao mesmo tempo, fica claro que não tem injustiça, né? Porque o Gubbio diz para ele, eu concordo com o que você está querendo, né? Porque ele tinha razão no que ele queria, mas tem outras formas de você conseguir de resolver, né? Estava tentando mostrar para ele o outro caminho. Por mais que você tenha razão, novamente, você perde a oportunidade, né? Sim. Você está na sua frente ali, se apresentando para você raciocinar, refletir, e você vai no embalo. Não, você deixa tuas lembranças que estão adormecidas aqui dentro te levar em direção à vingança. Basicamente é isso. Sim. Ele tinha aí, segundo até tem uma das passagens aí, que a mãe dele, que a Margarida falou para o Gubbio que ele, o Gregório, ainda tinha alguns requisitos, alguns lampejos de amor. Matilde, né? Matilde, que é a mãe que falou para ele. Isso. Que ele ainda tinha um lampejos, que era para tentar reacender isso, né? Ela falou, a Matilde se referiu que você ainda tem alguns requisitos. Então ele estava tentando fazer com que essa chama né, aumentasse os argumentos dele, etc. Mas no fundo, ele trazer a Margarida para perto era uma espécie de amor, mas é um amor torto, pô. É um amor do mal, né? Vamos dizer assim. Ele queria porque queria lá perto dele, porque ele já tinha alguma coisa para resolver, né? Até um caso de amor mesmo, mas de maneira torta. É aquele tipo de amor que a gente vê aqui na Terra. Um amor egoístico, que não deixa a mulher trabalhar, mata em nome do amor. Eu tinha ciúme, né? Não sei o quê. Você vê aí, caso de filme. Se não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém mais. Né? É esse tipo de amor que ele tinha, pelo que a gente percebe. Algo bastante comum aqui na Terra, que a gente vê aí de vez em quando no noticiário. Tal do... É o amor que não é amor. É um egoísmo, né? É um apego, é uma... Quando você ama o outro, você quer ver o outro feliz, né? Então, não é você puxando perto que resolve. É um senso de propriedade, né? Que a pessoa é dono do outro. É esse tipo de amor dele. Se ele realmente amasse, né? Ele diria, deixa a Margarida lá, pô, deixa lá. Como é que ela vai ficar feliz? Vai ficar feliz assim? Então, beleza. Então... Eu me lembro que um padre uma vez falou para mim, quando eu casar, ele falou assim, você acha que você vai casar para ser feliz? A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Faz sentido. Não deixa de ser, vamos dizer assim, é uma troca, né? Você vai casar para ter uma pessoa parceiro. Você não vai casar para ser dono do outro. Não deixa de ser verdade.
E muito menos completar um ao outro. Não existe, né? Você tem que ter sua vida e outra vida dele. E uma coisa que é fundamental, que você percebe ao longo dos anos, não vai nessa de achar que o outro vai mudar. Não muda. Não muda, não muda. Ou você aceita como é, Sim. Né? Aí entra o amor, ou então, meu amigo, é cada um para um lado. Sim, é verdade. Ninguém muda ninguém. Não muda. Você olha, não muda. É a história, né? Cada um tá na sua trajetória aí. Eu que vou mudar? Eu que sou semelhante a você, estou no mesmo nível, etc. Que poder eu tenho de fazer com que você mude? Praticamente nenhum. Aquilo que cada um tem que passar, não tem como, eu não consigo interferir. Nós somos limitados, né? Um com o outro, enfim. Então, eu aceito, então, meu amigo, até aquilo que você falou, cada um para um lado. O que pode acontecer é você abrir mão de algumas coisas, né? E esse abrir mão aí já está incluído a questão de você aproveitar a oportunidade. Eu vou abrir mão de fazer isso, porque eu sei que ele vai ficar feliz. Mas abrir mão numa boa mesmo, não é você se engolir aquilo ali, né? A Tiana uma vez falou para mim, não adianta você perdoar e ficar engolindo, pô. Não adianta. Você não perdoou. Perdoar é você, não precisa conviver, mas você deixa ele para lá e fica na sua. Agora, você ficar engolindo, nossa, aquele cara ali, eu perdoo ele. Não, mas puxa vida, o que ele fez, mas ele está perdoado. Pô. E fora para dentro não dá, né? É você abrir mão de algumas coisas para poder, no caso de uma união, né, poder a coisa evoluir, né? Porque tem que ter cada um a sua vida, não adianta. A única coisa que está junto ali são as escovas de dente, né? E como diz minha sogra, você só conhece o outro depois de comer 1 quilo de sal junto, então tem que ter paciência. É muito sal. Vamos lá. É isso aí. Excelente.